Ô, Mili, nossa, dá sossego, Mili, misericórdia. Então, pessoal, eu já gravei um vídeo tudo sobre bolos, né? Já tem um tempinho aí que eu gravei, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu nem sei mais, nem lembro mais, gente. Meu Deus. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho até aqui anotado que é o que eu queria falar. Muita gente lá naquele vídeo, que eu fiz quase tudo sobre bolos, né? Me pediu pra fazer a parte 2. E eu enrolei, né? Porque eu amo bolo, eu amo cozinha. Eu gosto de cozinhar, tanto pratos, né, salgados, enfim, a cozinha mesmo, a gastronomia, mas eu gosto também da confeitaria. Eu amo bolo, gente, não tem jeito, tá? Eu gosto de ensinar bolo. E há muito tempo já que eu tô ensinando e que eu venho fazendo isso aí, venho fazendo vídeos e tal, passando com vocês aqui todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos. E o que vai acontecer? Aqui nesse vídeo eu vou falar de forma geral sobre algumas coisas, eu não vou entrar tanto em detalhes, tá? Mas eu vou soltar um outro vídeo aqui falando de alguns detalhes, falando de algumas coisas acerca do meu curso. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo depois de dezembro, em meados de dezembro, né? Você já pode clicar, tá? Olhar aqui na descrição do vídeo que provavelmente já vai ter o link do meu curso, tá? E lá você vai aprender de tudo, tá? Buttercream, chantininho, você vai aprender a espatular, fazer fault cake, sail, tudo, tá? Então, pessoal, no outro vídeo, né, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei um pouco sobre massas, né? Eu nem tô muito lembrada direito do que eu falei, eu tô lembrando assim, de longe. Falei que a gente tem as massas aeradas, né? As massas mais estruturadas, enfim, e cada uma tem uma finalidade. Às vezes o pessoal vai nos meus vídeos, principalmente naquele que tem 1 milhão, 1,5 milhão lá, aquele do pão de ló, e pergunta assim, eu posso cobrir com pasta americana? Eu posso fazer bolo de andar? Gente, a resposta é, você pode tentar, mas eu não garanto. Então eu recomendo que não, tá? Que você não faça isso. Por quê? Eu já falei no vídeo antes que o pãozinho que eu ensino lá, pãozinho de ló, tecnicamente aquilo não é um pão de ló, tá, gente? Eu coloco pão de ló porque é um nome mais popular, mas aquilo lá, como vai óleo, leite, tá? Vai outros ingredientes, não é exatamente um pãozinho de ló. Mas enfim, então você pode usar aquilo? Poder você pode, mas eu não garanto, então eu não recomendo, tá? Que use pasta americana, esse tipo de coisa. Aquilo lá é pra tortas baixinhas que a gente faz, igual a gente vê nessas confeitarias, né? Que a gente toma um café, aí você vai lá, um pãozinho de ló mais geladinho e tal, né? Cobertinho com chantilly, sem muita preocupação com decoração. Assim, é lindo, você coloca lá, faz uns trabalhos de bico, mas não é um bolo, né, mega estruturado, super chique, ultra mega chiquérrimo que você vê, sei lá, no casamento, gente. São 2 tipos de bolos diferentes. Nesse vídeo meu eu falo, se você quiser também olhar o vídeo, tá? Tá aqui no YouTube, é só clicar, tá aqui na descrição do vídeo ou em algum lugar aqui no card. Vamos falar um pouquinho de recheio, depois eu passo para outros tópicos. Aqui no Brasil a gente usa muito recheio, porque a gente gosta de sabor, gosta né, gente? A gente gosta de um brigadeiro, a gente gosta de uma ganache, de um trem lá com maracujá. A gente gosta de coisas assim, né? Que vai uma coisa mais saborosa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres, tá? A gente vê muita mulher assim, elas montam o bolo. Eu já vi vários vídeos em speed, sabe? Assim, que elas montam. Já vi muito vídeo assim de americana. As europeias também, mas as europeias menos. Elas usam mais geleias, outras coisas. Agora as americanas, gente, elas usam muito. Americanas, quando eu falo, porque a maioria é confeiteira, mulher, né? Mas tem os confeiteiros também. E aí o que acontece? As americanas, elas colocam, gente, buttercream, tá? Dentro no recheio mesmo. Elas fazem o bolo, colocam buttercream em tudo e vai montando o bolo, gente. Não tem aquele recheio que a gente tá acostumado no Brasil, que é um recheio mais cremosinho, né? Feito com leite condensado, aquela coisa toda. Então, assim, aqui no Brasil a gente gosta muito desses recheios, né? Então dá pra montar esses bolos estruturados com esses recheios, tá? Mas a gente tem que fazer uma estruturação melhor no nosso bolo. E o que a gente vai fazer pra fazer essa estruturação no nosso bolo, quando ele é um bolão alto? Eu vou colocar aqui, ó, um pedaço que tem lá no meu curso, tá? Tem só um pedacinho aí, ó, pra vocês verem. Esse bolo aí que eu montei, gente, esse bolo, ele não tem nenhuma estruturação, tá? Eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um bolo totalmente sem estaca. Ele ficou 1h30 só no congelador. Ele nem passou a noite pro dia, na verdade, né? Na geladeira, tá? Totalmente sem estaca. Ele não tem nenhum pratinho de isopor no meio, nada. E ele ficou
totalmente em pé, maravilhoso e lindo, tá? Eu recomendo isso se você for iniciante? Não, por isso que no meu curso eu vou ensinar você a estruturar o bolo direitinho, fazer buttercream, fazer os recheios, fazer também chantininho, sem ficar poroso, aquela coisa toda. Então, gente, voltando para os recheios. Então, eu vou ensinar lá no meu curso vários recheios, mas também tem, se você não quiser fazer o meu curso, tem vários recheios aqui no meu canal que eu disponho, que eu disponibilizo, mas esses recheios geralmente são para bolinhos de pão de ló, porque no meu canal eu ensino mais bolinho de pão de ló. Eu deixei os bolos mais complexos para o curso, porque é um gasto muito alto, é muito difícil, né, vamos dizer assim, recobrir esse dinheiro que eu gasto fazendo esses bolos no YouTube. Então eu coloco num curso super acessível, você pode parcelar, enfim. Gente, tranquilíssimo, tá? Lá eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Ever recheio, tem um recheio de leitinho exclusivo, meu já tá com, sei lá, 400 mil views, eu nem sei mais. Eu vou deixar também o link aqui que você vai aprender o bolinho todo, tá? Recheio de limão pra bolinho de pão de ló é o recheio mais simples do universo. Não tem recheio mais simples do que esse. E o pessoal fala, gente, eu nunca tinha testado um negócio desse. E dá certo, tá? Então tá tudo aqui no link da descrição aqui, tá? Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho daquilo que a gente cobre os bolos, né? Eu não mexo com pasta americana. Esteticamente, eu não sou muito fã da pasta americana, tá? Quando eu era mais nova, os primeiros bolos que eu, sei lá, 15 anos, eu fui num aniversário de 15 anos lá em Brasília, de uma menina que ela tá fazendo 15 anos, mas isso já deve ter uns 15 anos, entendeu? Ai, meu Deus, como eu tô velha. Então, como eu tenho 30 agora, eu devia ter 15 na época. Enfim, a menina tava lá, debutante, fazendo o aniversário dela. E eu nem mexia com bolo nem nada, gente. Eu era adolescente, né? Tava lá no ensino médio. E eu lembro que eu fui com a Débora, uma amiga minha. E a gente foi pra esse aniversário. E eu vi um bolo. Eu nunca tinha visto um bolo, gente. De andar, assim. Não sei se tinha 3 andares. Isso aqui era preto e branco. Era lindo, assim. Mas aquilo me chamou muita atenção porque eu nunca tinha visto. Com o passar dos anos, a gente vai mudando o gosto da gente, né? E eu comecei a olhar assim. E eu não... Hoje em dia eu não gosto muito de pasta americana, esteticamente mesmo, tá? Ela é muito difícil, assim, não é muito difícil, mas a pessoa tem que ter prática, tem que ter técnica, né? Pra fazer um bolo lisinho com pasta americana, tem gente que gosta, né? Tranquilíssimo, tá? Eu particularmente não gosto muito, mas quem gosta, tem tanto curso hoje em dia aí pra pessoa fazer. O que é legal da pasta americana? Você pode moldar mais coisas, né? Você pode moldar personagens, bichinhos, enfim, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, mais prática para esse tipo de finalidade. Mas eu particularmente não gosto. No meu curso eu ensino mais técnicas mais contemporâneas, uns bolos mais modernos, tá bom? E a gente faz isso com o buttercream. Dá pra fazer com chantininho também, mas tem coisa que não dá pra fazer com chantininho, gente. Por quê? O buttercream é uma base amanteigada, né? Ela vai açúcar, manteiga, ele tem uma ótima conservação por causa disso, porque a gente sabe que o açúcar, ele conserva muita coisa, a manteiga também, enfim. Por isso que eu recomendo lá no meu curso também que vocês usem geleia nos recheios em vez de frutas frescas. Dá pra usar fruta, mas eu sempre recomendo a geleia, gente. A validade é muito maior e eu acho que o bolo fica uma delícia também, tá? Cadinho mais doce, né? Mas se não quer doce, como salgado. Nós temos aí o buttercream, que é essa base amanteigada. E a gente tem o chantininho, que a gente usa muito aqui no Brasil, né? Principalmente, nossa, gente, em Minas Gerais, em Goiás, aqui onde eu tô, em Minas Gerais, eu sou mineira, né? Uai. O pessoal aqui usa muito chantininho, tá? Todas as mulheres que vendem as coisas com chantininho. Nós temos bolos lindos aqui, feitos com chantininho, tá? Eu gosto mais do gosto do chantininho do que do buttercream. Eu não vou negar. Eu acho bem mais gostoso. Mas o buttercream, ele é muito gostoso também. Ele não é aquele buttercream granulado que as americanas fazem, tá? Lá no meu curso eu vou ensinar o buttercream italiano e o buttercream suíço. Eu não gosto do buttercream francês. Em outros lugares eles chamam de australiano, eu não gosto dele. Eu já fiz várias vezes, eu não gostei, gente. Eu não gosto... Todo mundo fala que não fica com cheiro de ovo porque ele vai o ovo inteiro. Mas eu aqui, eu sinto algo estranho. Então eu não gosto, eu só uso o italiano, que é o meu preferido. E depois o suíço, que eu não gosto tanto, mas eu ensino também. O que vai acontecer? O buttercream, ele te dá mais possibilidades, tá? De você fazer certas decorações com ele. Por exemplo, você pode... Porque quando ele vai pra geladeira, você coloca lá... Você
você faz a raspagem lá no bolo, faz ele bonitinho, deixa ele lisinho lá e põe ele na geladeira. O que vai acontecer? Você tira, ele tá durinho, então você pode pintar, né? Você pode colocar lá um álcool de cereais, uma vodka ou qualquer coisa com pozinho alimentício dourado, pintar o seu buttercream, ele fica lindo, tá? E ele mantém a forma de uma forma um pouco diferente do chantininho. Você pode encostar no bolo, às vezes se ele tá geladão, você pode até mexer no bolo, tipo assim, levar ele de um lugar pro outro com a mão. Dá uma manchadinha, principalmente se tiver um corante, mas não tem problema nenhum. Eu acho que esse talvez seja o charme do buttercream, ele dá uma manchadinha mesmo, gente. Então o buttercream tem essa beleza nele. Até vou mostrar um vídeo aí pra vocês, ó, que vocês vão ver. Uma mulher, ela pega e ela passa os sprinkles, como é que fala isso? Confeitos. Ela pega o bolo dela, ela vira o bolo assim, ó, tá? Na horizontal, o bolo tá assim, né? Ela pega o bolo e faz assim e passa num rolo, gente, de sprinkle. Por quê? Porque o buttercream dá pra você fazer isso, né? Você joga, às vezes, dá como ele tá sequinho, ele não vai grudar o sprinkle. Então, o que esse pessoal deve fazer? Coloca lá, dá uma jorradinha, um sprayzinho com álcool, porque seca rápido, e enrola o bolo aí nos sprinkles. Gente, como que a gente faz isso com chantilly? Não tem como você encostar no chantilly, mesmo se ele tiver gelado, aí eu gastei o dedão lá. Trem gigantesco, não dá certo, gente. Sobre validade, coloração, esse tipo de coisa, eu vou ensinar lá no meu curso, eu ensino muita coisa, mas tem muita coisa aí na internet também. Hoje em dia, se você pesquisar, deve ter muita coisa aí, tá? As gringas ensinando, brasileiros ensinando, tranquilo. Sobre formas, né? Eu já falei um pouco aqui sobre formas no meu outro vídeo, e eu sempre costumo usar 3 forminhas de 17 centímetros de diâmetro por 5 de altura, tá? Eu vou pegar as minhas formas. Pera. Então aqui eu peguei as minhas formas, tá? Eu sempre uso essas 3 aqui. Eu gosto muito desse tamanho aqui, tá? Essas aqui são as de 17 centímetros, já falei lá no outro vídeo. E sempre recomendo que você use forma de alumínio, de preferência com fundo removível, tá? Vai facilitar bastante aí pra você. Mas se não tiver fundo removível, tudo bem. Agora, gente, aqui em casa tanta forma, marido até sumiu já, tá enterrado nas formas. Então o que acontece, gente? Essa aqui tá até o preço, já tá tudo queimado, os presos aqui, já deve ter 200 anos essa forma. Mas essa aqui também eu vou ensinar lá no meu curso, bolos desse tamanho, tá? E assim, gente, lá eu vou colocar a tão pedida massa de pão de ló pra, né, formas grandes que você quer, porque eu não recomendo que vocês dobrem realmente aquela massa minha de pão de ló super famosa lá. Misericórdia! Eu tô sem o meu microfone lá longe. Espero que vocês tenham escutado o que eu falei aí. Mas enfim. Então, gente, o que acontece? Eu até perdi o fio da meada, aí o microfone saiu aqui de mim. Então, gente, lá no curso que eu tava falando mesmo, que eu vou ensinar pra vocês a massa de pão de ló grande, tá? Eu vou ensinar a massa de pão de ló grande, que é pra formas grandes. Por que eu não recomendo que você dobre a minha massa? Alô? Câmera, não me perde. Estou aqui. Estou aqui. Achou? Então, aqui. Eu vou ensinar minha massa de pão de ló lá, grande, tá? E se você quiser saber fazer de chocolate, também é só adicionar um pouquinho de cacau em pó. Tá tudo na apostila, tá? Todos os ingredientes, tudo bonitinho, todas as técnicas, os processos, blá, blá, blá. Eu vou ensinar para uma forma, olha aqui. Olhando aqui no vídeo não parece tão grande, mas essa forma aqui, ó, dá um bolinho pão de ló, gente, é mais baixinho, lembra? Um bolinho bem grande, igual de confeitaria. Você pode fazer para aniversário também. Gente, se você fizer 2 bolos desses, fica gigantesco o bolo, tá? Acho que nem precisa. Mas, geralmente, então eu vou ensinar você a fazer nessa forma, tá? Essa aqui tem 26 centímetros. Eu vou ensinar vocês também. Olha, gente, tem até prendedor de roupa aqui. O que esses prendedores estão fazendo aqui? Vou ensinar também vocês a fazerem nessa forma. Gente, a minha cabeça já é grande, mas olha o tamanho dessa forma, né? Bem maior assim que a minha cabeça. Olha que cara de traquinas. Então aqui, gente, essa aqui tem 32 centímetros. Dá-se um bolo gigantesco, tá? Eu acho que assim, eu já fiz bolo, vários bolos nessa forma. Inclusive fiz um bolo nessa forma para o aniversário, não, aniversário não, chá de bebê da minha prima, da Ana Paula. Fiz
Mas gente, sério, é um bolo tão gigantesco que é até meio desproporcional. Então, assim, eu uso, mas não uso muito. Eu prefiro fazer 2 bolinhos menores, eu acho que é mais chique, tá? Porque esses bolões que a gente comia assim, antigamente, que eram naquelas formas retangulares, mais baixos, né? Eu tenho muita saudade dessa época, gente, anos 90, ó, que beleza. Todo mundo comendo aquele tanto de chantilly rosa, né? Aquelas coisas, papel de arroz. É bonito e é gostoso, tá? Eu não tô falando que é feio. Mas as coisas, né, em termos de confeitaria, elas vão evoluindo aí. E a gente, hoje em dia, faz uns bolinhos, às vezes, né, um pouco mais modernos e diferentes. Mas nada impede de você fazer, gente, um bolinho desse. Porque pra mim isso aqui é minha paixão. Eu amo esses bolos, tá? Bolinho mais baixo, super molhadinho, igual a gente comia lá nos aniversários. Catando os brigadeiros tudo e lambendo os dedos. Essas formas aqui, tá? E eu vou ensinar você a fazer o pão de ló lá no meu canal. Eu recomendo que você faça massas amanteigadas nessas formas maiores de 26 centímetros, dá, tá? Nessa aqui dá pra fazer massa amanteigada e dá pra fazer bolo estruturado com ela, porque aí você faz um bolo de 2 andares. Tipo assim, imagina outra aqui e aí a gente coloca mais aqui, tá vendo? E aí forma um bolinho de andar, por exemplo. Dá pra você fazer, tá? Com massa amanteigada. Agora, na de 32 centímetros, essa gigantesca que eu mostrei aqui pra vocês, que ela nem tem fundo removível, né? Ela é tão gigante, coitada, que não dá conta. Essa que eu recomendo que você faça massa amanteigada? Não. O máximo que eu recomendo de massa amanteigada é até 26 centímetros, que é aquela ali. Essa aqui tem 32. Gente, massa amanteigada aqui corre o risco de ficar crua. Não fica legal. Eu acho que ela não fica legal. Eu já testei. Não gostei, tá? Eu não gosto. Mas, claro, se você quiser tentar fazer aí, né, sei lá, dobrar a massa e usar aqui, à vontade. Não recomendo. Outras formas que eu tenho, tá? Essas aqui eu não uso muito, estão até mais novinhas, ó. Essa aqui é de... Nossa, tão novinha essa aqui. Essa aqui é a de 20 centímetros, tá? Essa aqui também vai ter no meu canal, você pode usar. Enfim, eu vou te passar a receita e você vai testando nas formas que você quiser, tá? Eu dou umas recomendações lá pra você fazer os bolinhos que eu mostro do tamanho que eu vou fazer lá no curso, tá? No curso. Mas você faz como você quiser. Se você quiser, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Eu vou ensinar uma massa manteigada que vai 5 ovos, tá? E uma clara, lá no curso. E aí você usa essa massa manteigada, deixa eu ver se meu microfone tá aqui, ai meu Deus. Você usa essa massa manteigada inteira, você joga toda ela aqui, ó. Ela dá aqui numa forma de 26 centímetros, então você faz um bolo desse com uma massa manteigada que eu ensino. Mas você também, com a mesma massa, as mesmas medidas, você faz 3 de 17 centímetros, dessa aqui, ó. Então cabe uma daquela que eu mostrei, 3 dessa. Ou geralmente... Até cabe 3 dessa de 20 centímetros aqui, ó. Cabe em 3. Deixa eu pegar as outras aqui. Só que aí ela fica mais fina, porque as forminhas, as 3 que eu mostrei anteriores eram de 17. Essa aqui é 3 de 20 centímetros, então são maiores. Então se você jogar a massa aqui amanteigada, vai ficar mais fininha, né? Mas dá também. Ou você pode usar em 2, mas tem que ter cuidado para não derramar, porque aí vai ser mais massa, né? E talvez derrame. Mas então você tem que ir testando aí, tá? Enfim, vocês vão ver eu fazendo os bolinhos lá. E aí, se vocês quiserem comprar as formas do tamanho que eu indico pra fazer os bolinhos que eu tô mostrando, tranquilo. Lá também eu vou te ensinar a estruturar o bolo, tá? Vou mostrar que nem sempre você precisa estruturar, que ele aguenta também sem estruturação. Eu vou mostrar um bolo que eu fiz aí, um semi-naked cake. Gente, eu fiz assim, tudo sem estruturação. Eu coloquei palito de churrasco no bolo. Fiz os negócios sem a cinta de contenção que eu vou ensinar. E... pra mostrar, gente, dá pra fazer, tá? É recomendado? Não, mas eu tô mostrando uma maneira de fazer também, tá? Então vocês vão ver, vocês vão pegando o jeito. Então vocês vão ver no curso, vão fazendo, vocês vão pegando o jeito e vai ficando tranquilo. Gente, quando a gente aprende a técnica, porque confeitaria é assim, se você concorda comigo, a gente faz, sei lá, a gente aprende a cozinhar em casa, né? Vai vendo umas receitas, vai cozinhando todo dia, um arroz, um feijão, um negócio assim. E aí a gente sempre pode alterar alguma coisinha. Na confeitaria, quando você aprende a técnica mesmo,
né, as dicas, você vai, claro, a experiência conta demais, gente. A experiência é você errar, depois acertar, erro e acerto, né? Você ir tentando, tô ficando rouca. E aí o que que acontece? Você adquire, né, conhecimento com essa experiência de você ficar errando e acertando. Mas quando você aprende que confeitaria não é só isso, gente. Confeitaria é você aprender técnica, é você aprender quer dizer, aqueles pulos do gato que muita gente não passa, tá? E quando você aprende isso, quando você aprende uma receita certinha, você consegue entender a confeitaria e aí você vai tomando, vamos dizer assim, as rédeas da coisa, você mesmo vai começando a saber quando uma coisa vai dar certo e quando não vai dar. Tá? Você mesmo vai começando a entender os processos. Então não é só uma questão assim de eu te passar uma receita. Você vai começar a fazer em casa e aí você vai entender, Giló, não pula aqui, misericórdia. E aí você vai entender como é o processo daquilo, você vai olhar já de cara, falar assim, esse bolo aqui da mulher aqui, que ela tá perguntando, não deu certo porque tem muito açúcar, afundou no meio. Essa mulher aqui parece que embatumou a massa, bateu demais, foi farinha demais, tá com uma carinha de meio de embatumado. Então você vai vendo isso. Outra coisa, gente, que você vai ter que entender é o seguinte. O que eu ia falar? Ai, o que eu ia falar? Esqueci completamente. Gente, o que eu ia falar? Esqueci completamente, Ló. Ah, sobre forno. Ah, sobre forno. Sim, sobre forno. Nossa, lembrei. Gente, é o seguinte, você tem que conhecer o seu forno, tá? Por quê? Aqui eu tenho dois fornos. Eu tenho o elétrico, tá? Que ele regula, a gente tem um controle um pouquinho maior sobre a temperatura. Eu tenho a função de gratinar, que é aquela parte superior da resistência superior, que ele esquenta em cima também, né? Então eu tenho essas funções no meu forno elétrico. Mas eu tenho também o forninho a gás e eu asso a maioria das coisas lá no forninho a gás. Por quê? Porque eu quero sempre testar pra ver se dá certo, porque a maioria das pessoas tem forno a gás, tá? Então eu sempre asso no a gás pra falar pra vocês, né, se uma coisa deu certo ou não. Mas o que que acontece? Você tem que conhecer o seu forno, gente. Porque tem gente, às vezes, eu tava até falando isso com uma amiga minha esses dias, no WhatsApp, né? A gente tava conversando e ela tava me pedindo uma receita de bolo de abacaxi caramelizado, assim, né? Aí a gente tava conversando, ela falou, Dai, a minha mãe sempre coloca aqui a 180 graus como manda as receitas, mas ela nunca assa 180 graus, porque é impossível. Os bolos aqui não prestam 180 graus, a gente tem que sempre aumentar para 200, 200 e pouco. E aí o bolo assa normal. Quer dizer, então, às vezes eu falo assim, assa 180 graus, né? A pessoa vai lá, ai, não deu certo, ficou uma bosta. Enfim, gente, você tem que conhecer seu forno, porque as temperaturas às vezes variam, o forno é meio desregulado, um gás ali, né, é diferente do outro. Enfim, gente, você tem que entender o seu forno, você tem que fazer receita, por isso que eu sempre recomendo o seguinte. Você viu alguém fazendo uma receita, você achou fácil, nossa, gente, tranquilo, ó, mamão com açúcar, eu vou já pegar uma encomenda aqui. Faz isso não, amigo, pelo amor de Deus, você testa uns bolos na sua casa antes. Você fez um curso, né? Qualquer curso de bolo, gente. Não sai pegando encomenda, pelo amor de Deus. Ah, eu nunca fiz um bolo, vou fazer um bolo aqui de 3 andares. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Por quê? A chance de seu bolo desmoronar é muito grande, tá? Inclusive já aconteceu comigo e há uns anos, ou há um ano, sei lá quanto tempo que tem aquele vídeo, eu já contei esse meu relato lá, que meu bolo começou a abrir, assim, eu dei uma desesperada básica, né? E era pra cliente. Então, gente, ó, sempre testa suas receitinhas antes. Fez um curso, faz uns 5 bolos antes de vender, sair vendendo, tá? Porque isso aí não é brincadeira, gente. Bolo no pote é diferente, você faz, prova lá, tá gostosinho, você põe no potinho tranquilinho. Agora um bolo enfeitado, né? Todo cheio de trololó, cheio de frufru, você vai inventar de fazer e entregar sem nunca ter feito um, né? Não dá. Outra coisa, vamos cobrar, hein, gente? Nada de vender bolo aí por 50 reais, hein? Bolo decorado. Gente, vocês têm que fazer essas contas direito. Moçada, vocês façam essas contas direito, porque eu vejo nos grupos de confeitaria umas mulheres colocando uns bolos lindíssimos, que com certeza custou mais de 50 reais, as mulheres tá lá vendendo por 20.
pelo amor de Deus, gente, vamos valorizar a profissão, tá? Se você quer mexer com confeitaria, ó, faz as contas direitinho e bota um preço aí, porque os clientes têm dinheiro sim pra pagar. Por quê? Porque quem faz festa quer bolo, quem faz festa tem um dinheirinho pra pagar o seu bolo, tá? Não se desvalorize, não tenha medo de cobrar o seu preço, não fica fazendo muito barato não, gente, é sério. Porque isso vai te prejudicar e prejudicar os outros. Agora um pouquinho aqui sobre massa manteigada, a diferença das massas. Eu já falei no outro vídeo que eu não, assim, eu coloco a massa manteigada na geladeira pro bolo estabilizar, mas sempre tem que ter um acetato, alguma coisa, senão ele dá uma ressecada, né? Até o pão de ló também resseca, mas o pão de ló geralmente já tá com o chantilly ou o chantilly em cima, então ele não resseca, ele pode ficar na geladeira, que é tortinha normal. Mas, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das diferenças que eu já falei no outro vídeo, mas aqui eu vou falar de novo algumas coisas a mais. Gente, massa manteigada... Gente, então, massa manteigada é uma massa que vai maior gordura nela. E essa gordura vem da manteiga, né? A manteigada significa manteiga ou margarina. Dá pra usar margarina, tá? A margarina tem outra origem, é origem vegetal, mas dá pra usar também, tá? Então não se preocupe se você não quiser fazer com manteiga, não tem problema, mas você tem que dizer pro seu cliente que a massa como é feita, né? Se ele te perguntar, você tem que dizer, ó, eu não faço com manteiga, apesar do nome, é com margarina e dá certo tranquilamente, tá? Ai, mas a margarina faz muito mal pro organismo. Gente, a margarina faz muito mais mal do que a manteiga, mas todo dia o cliente que pediu pra você o seu bolo, ele vai comer o seu bolo? Não, ele vai comer uma vez ou outra. E um pedacinho, gente, não é tão assim, tá? Eu evito usar margarina quando eu vou cozinhar outras coisas. Quando é bolo, você pode fazer com margarina, tá? Se você tiver a opção de fazer com manteiga e quiser fazer com manteiga, também dá certinho, tá? Gente, a massa manteigada, a gente geralmente tem que ter uma batedeira para fazer. Ela tem um processo que a gente faz, é um processo mais cremoso, né? Porque o espumoso é o que a gente usa com o pão de ló, chiffon, genoise, essas coisas. Esse processo que a gente usa na massa manteigada, às vezes, tá? No meu curso eu vou mostrar isso pra vocês, mas às vezes o pessoal costuma usar, tira lá a manteiga ou a margarina da geladeira ou o leite da geladeira e vai fazer a massa. E faz essa massa e a massa, ela fica com aspecto meio talhado. Toda massa manteigada, toda eu não sei, porque eu nunca vi todas as massas amanteigadas, né, deste universo. Eu sei a minha e sei de outras que eu já vi, uma ou outra. E elas sempre ficam com aspecto como se fosse talhado, tá? Não é exatamente talhado, mas é como se fosse talhado. Por quê? Porque ela separa um pouco a gordurinha daquele líquido que todo tá ali. E para você juntar essas partes de novo, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar os secos, né? A farinha de trigo. Então você mexe, ela ainda fica com aspecto um pouquinho talhado, né? Ela não é uma massa igual as outras que a gente faz. Mas aí você vai ver que ela vai ficar mais homogênea quando você coloca a farinha, tá? Então, se você fez sua massa aí, isso vai estar no meu curso, tranquilo, mas se você fez sua massa e ela ficou com um aspectozinho, né, que talhou, geralmente é porque a gente tá usando o quê? A manteiga mais gelada, né? A gordura mais gelada. Ou o leite, né? Sempre quando eu coloco o leite na minha, ela, mesmo que eu tenha usado a margarina em temperatura ambiente, para ela não ficar com esse aspecto talhadinho, mas sempre quando eu coloco lá o meu leite, mesmo em temperatura ambiente, às vezes ele sempre vai ficar com um aspectozinho mais talhadinho, tá? Mesmo em temperatura ambiente. Essa massa é assim. Agora, se você usar leite e manteiga gelada, acabou, minha filha. Vai parecer que a sua massa, sei lá, virou um curd aí, sei lá como fala isso em português. Então, gente, vamos lá. Sim, vai parecer que virou aqueles queijos, né? Que vai ficar todo líquido embaixo e o queijo lá em cima. Então, gente, essa é a característica da massa manteigada. Massa manteigada eu gosto branca. Eu não gosto de fazer massa manteigada de chocolate. Por quê? Massa manteigada de chocolate, toda massa de chocolate que vai cacau em pó, chocolate em pó, ela tem uma tendência a ficar um pouquinho mais ressecada. E, pra não ressecar, às vezes se coloca óleo. Mas eu não vejo o sentido de você fazer uma massa amanteigada, que já vai puta quantidade de manteiga e margarina, e você vai lá e tá com óleo. Então eu acho muito mais interessante você fazer uma massa na mão, sem batedeira, super úmida e maravilhosa, que não vai manteiga, que não tem o processo da massa amanteigada. Então é uma massa de chocolate úmida, maravilhosa, que estrutura seus bolos, ele fica alto, lindo, maravilhoso.
Acho que é até melhor do que a massa amanteigada na questão estrutural, tá? Eu prefiro as massas a óleo, que eu faço na mão, do que a massa amanteigada. Apesar de o sabor da massa amanteigada branco ser muito gostoso, tá? Mas eu acho que não tem tanta diferença. O bolo de chocolate eu prefiro que não é amanteigado. Eu não gosto muito do bolo de chocolate de massa amanteigada. Eu gosto do bolo de chocolate úmido, pretinho. Tô até lembrando aqui, ai, socorro. Então aí a gente tem várias massas, né? As massas aeradas, essas outras massas que a gente faz à mão, que eu vou ensinar lá no meu canal pra vocês. E essas massas com óleo, gente, que eu vou ensinar no curso, elas são boas porque elas não esfarelam muito, tá? Tem essa vantagem. A massa com óleo que a gente faz, eu acho que ela é um pouco mais firme. Eu gosto mais dela porque ela não esfarela muito na hora que você tá manuseando a massa ou partindo a massa, tá? A massa amanteigada, ela dá uma esfareladinha a mais. Outra coisinha que eu vou falar sobre forno. Não é que é um mito, tá? Mas assim, muita gente fala, você tem que pré-aquecer o forno. Gente, eu sempre pré-aqueço o meu forno, mas eu nunca a não ser que seja assim, pra assar alguma coisa mais salgada, depende muito. Quando é bolo, eu pré-aqueço um pouco o meu forno, sim, tá? Por 1 a 2 minutinhos. Não deixe o seu forno pré-aquecendo por... Você liga o forno já pra pré-aquecer, aí você começa a fazer o bolo. Isso é errado, gente, porque o forno vai ficar muito quente e às vezes a sua massa não tá dando certo porque você tá colocando a massa no forno muito quente. O que que acontece? Você coloca lá seu bolo e ele tá... ele vai ficar no meio, gente. Começa o calor a vir demais, assim, ele não assa de forma regular, tá, gente? Ele assa, assim, de uma forma muito estranha e às vezes afunda no meio. Não é bom isso. Então, se você não conseguir pré-aquecer seu forno por 1 minutinho só, nem pré-aquece. Coloca no forno frio, liga e deixa sua massa assar. Esse vídeo já tá bem compridinho. Depois eu faço, sei lá, uma parte 3. Eu juro que não vai demorar mais 1 ano, porque eu sou enrolada e eu sou assim mesmo, tá? Mas eu faço aí a parte 3 depois e a gente vai conversando sobre isso, tá? Eu vou falar outras coisas da parte 3 que eu já até sei o que vai ser. Só não vou enrolar mais, porque senão vai ficar muito comprido. Então, ó, vê aí todos os links aqui embaixo, tá? Tem muita coisa legal no meu canal. Também deve aí, se você tá vendo depois de dezembro, já deve ter o link do curso, tá bom? E espero que vocês gostem desse vídeo, pois eu falo muito mesmo. Um beijão e até a próxima.